Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um bloco da nossa aula de ações autônomas de impugnação. Então, no bloco anterior, a gente conversou sobre a revisão criminal. Precisa atacar o conteúdo da condenação. Precisa ter todos aqueles detalhes lá que eu te passei, caso venha uma questãozinha prática aí a respeito, ou teórica também, mas é mais difícil hoje em dia, a respeito de revisão criminal. Beleza? Então, revisão criminal é para atacar o conteúdo da condenação transitada em julgado. Ok? Agora, o outro meio que eu vou destacar no processo penal de ação autônoma de impugnação, que é o nosso rei, que é o nosso super trunfo, que é assim o carro-chefe do processo penal, é o habeas corpus. Ele é que é super importante na prática. Na prova, tem que tomar cuidado com ele, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, porque quando ela pergunta, por exemplo, a medida cabível, habeas corpus, né, geralmente a gente deixa por último, tem que sempre responder um recurso específico, né, mas, no geral, ele tem uma importância tremenda no processo penal, e é isso que a gente precisa estabelecer aqui. Então, vamos lá. A gente vai tratar do habeas corpus agora. Revisão criminal a gente fechou no outro bloco. Agora é o habeas corpus. E o habeas corpus está lá nos artigos 647 e seguintes do CPP, 647 e seguintes do CPP, e ele também está no artigo 5º, inciso 68 da CF. 647 seguintes do CPP e artigo 5º, inciso 68. Eu coloquei 70, né? Agora que eu parei para ler, eu vi que eu escrevi 70, mas é 60. Eu falei certo, escrevi um X a mais. 68, vamos arrumar. 68, tá bom? É 68. Me empolguei nos X. 5º 68 da CF. Ótimo. E por ele estar na Constituição Federal, já te digo, a gente chama o habeas corpus de uma ação constitucional. Ele é um remédio constitucional. Ele é assegurado pela própria Constituição. Beleza, uma ação constitucional, ou então, se preferir, aí, um remédio constitucional. Só arrumar aqui, pronto. Ótimo. O que você já sabe sobre o habeas corpus, mas, claro, eu preciso colocar aqui como uma premissa para depois a gente esmiuçar um pouquinho e trabalhar de forma mais específica. O habeas corpus é cabível, coloca aí, cabível, quando alguém sofrer, cabível quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação, em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Por ilegalidade ou abuso de poder. Esse é o cabimento. Mas daqui a gente precisa tirar algumas coisinhas importantes. Primeira, já vou até começar aqui com algo mais superficial, mais básico. Ele cabe mesmo se a pessoa estiver
ameaçada de sofrer. Então, eu posso ter um habeas corpus preventivo para conseguir um salvo-conduto, tá bom? Eu ainda não tenho a ordem de prisão contra o meu cliente, mas o Ministério Público já pediu a prisão contra ele, está lá para o juiz decidir. Eu tenho uma ameaça de... Eu posso entrar com habeas corpus preventivo e conseguir um salvo-conduto para impedir que a minha prisão seja decretada. Preventivo, para ter esse salvo-conduto. Pode ser? Pode ser. Já te digo uma coisa, a pessoa não precisa estar presa. O habeas corpus, e nosso segundo ponto aqui, vai ser esse, a pessoa ela não precisa estar presa, mas ele diz respeito à liberdade de locomoção. Então, pode ser que a pessoa já responde a um processo, ela responde ao processo em liberdade. Mas existe uma ilegalidade nesse processo. Por exemplo, a denúncia inepta. Posso entrar com habeas corpus para isso? Pode. Só assim, mas a pessoa está solta, nem tem ordem de prisão contra ela. Não, mas a partir do processo ou da própria investigação, pode vir uma condenação e dessa condenação vem o cumprimento da pena. Então, ainda que de forma remota, né, a liberdade de locomoção dele está em jogo. Então, a pessoa não precisa estar presa, não necessariamente ele é para liberar da prisão, mas ele tem que envolver algum perigo aí à liberdade de locomoção. Ela tem que estar em jogo de alguma forma. Então, já te dei 2 dicas aqui. Pode ser mesmo preventivo e, de qualquer forma, a pessoa não precisa estar presa, não precisa efetivamente envolver uma ordem de prisão. Pode ser para anular um processo, pode ser para alegar incompetência, pode ser para alegar extinção da punibilidade, porque todos esses casos, havendo um processo penal contra alguém, ou mesmo uma investigação, isso remotamente pode levar a uma condenação. E a condenação pode levar ao trânsito em julgado. Pode levar ao trânsito em julgado, não. Pode levar, estou na revisão criminal ainda. E a condenação pode levar à execução da pena. E aí, portanto, ele pode ter a liberdade de locomoção dele em jogo por uma ilegalidade. Sacou? Ele não precisa estar preso, não precisa ter ordem de prisão contra ele. Agora, já que ele está falando aí da liberdade de locomoção, então nessa liberdade de locomoção tem que estar em jogo, como eu estou te falando. Se não há perigo para a liberdade de locomoção, apesar da gente estar no processo penal, se não tem nem possibilidade disso, não vai ter HC. Não vai ter HC. Então, a gente tem aqui, né, algumas súmulas do STF que eu quero destacar. 2 nesse sentido, mais um entendimentozinho sem súmula, e depois uma outra que é em outro sentido. Vamos destacar um pouquinho aqui, parar um pouquinho nesse cabimento, nesse nosso primeiro ponto, para fazer algumas observações. Eu estou te falando que só tem habeas corpus se tem perigo à liberdade de locomoção, ainda que seja remoto por uma eventual condenação. Tá. Mas e se o caso envolver somente pena de multa? Existe contravenção que só tem pena de multa. Existe casos de crimes que vem lá detenção ou multa, daí só se aplica a multa. Se o caso só envolve multa, não tem liberdade de locomoção em jogo. Porque mesmo se a pessoa não pagar a multa, ela não vai presa. Quando a pena é de multa e a pessoa não paga, ela vai ser executada. E, na verdade, não vai dar em nada, porque o valor, geralmente, não é o suficiente para o Estado ir atrás. Mas a multa, ela só é cobrada. A pessoa não vai presa por não pagar a multa. Se mesmo sem pagar a multa a pessoa não vai presa, cabe habeas corpus por uma pena de multa? Não cabe. Essa é que é a ideia. Então, coloca aí primeira observação, primeira obs, conforme a súmula. Primeira obs, conforme a súmula 693 do STF, 693 do STF, não cabe HC, não cabe HC, se o caso envolver somente pena de multa. Não cabe HC se o caso envolver somente a pena de multa. Somente
a pena de multa. 693, não cabe se envolver somente a pena de multa. Agora, tem uma outra súmula. E se a pessoa já terminou de cumprir a pena dela? Se a pessoa já terminou de cumprir a pena dela, e a pena já está extinta e acabada, ela não vai mais ser presa por isso. Se ela não vai ser mais presa por isso, não cabe HC. Então, coloca aí, próxima OBS, conforme a súmula 695 do STF, conforme a súmula 695 do STF, não cabe HC, se já extinta a pena privativa de liberdade. Não cabe HC se já extinta a pena privativa de liberdade. Beleza. Não cabe HC se já extinta a pena privativa de liberdade. Agora, a gente falou da súmula 693 já, falou da súmula 695, falta a 694. Mas antes dela, é algo que está na mesma linha, então eu estou indo pelo assunto, mais do que pelo número da súmula. E tem dentro desse assunto de liberdade de locomoção em jogo para caber, tem o caso da pessoa jurídica. Você sabe que a pessoa jurídica pode ser penalmente responsabilizada nos crimes ambientais, lembra? Só nos crimes ambientais, pessoa jurídica pode ter responsabilidade penal. Pessoa jurídica pode ter responsabilidade penal. Portanto, eu te pergunto, se pessoa jurídica for ré, cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica? Não cabe. E nesses casos, aliás, em que não cabe HC, como no caso da pessoa jurídica ou nos outros que a gente acabou de ver, se não cabe HC, faz o quê? Senta e chora? Lembra de uma outra ação constitucional que cabe caso o direito não seja amparado por HC ou HD? O mandado de segurança. Então, nesses casos em que não cabe o habeas corpus, não é que a pessoa fica desamparada, ela ainda pode usar o mandado de segurança. Então, pessoa jurídica no processo penal não pode entrar com HC, segundo a nossa jurisprudência. Se ela verificar uma ilegalidade, o que ela pode fazer é entrar com mandado de segurança, pelo simples fato de que pessoa jurídica não tem personalidade, não tem como privar da liberdade. A personalidade dela, ela é um ente abstrato, não tem como você prender a pessoa jurídica, ela não tem liberdade de locomoção. Então, nunca isso vai estar em jogo numa pessoa jurídica. Então, nunca cabe HC. Coloca aí na próxima OBS. Essa não tem súmula, é só entendimento de julgado. Coloca aí. Não é cabível em favor de pessoa jurídica. Não é cabível em favor de pessoa jurídica. Não é cabível em favor de pessoa jurídica. Beleza, não pode fazer habeas corpus para pessoa jurídica. Ótimo. Que mais? Para onde mais a gente tem que ir? A tal da súmula 694. Existe prisão disciplinar militar. Sabe, vai preso no quartel, lembra da musiquinha, Marcha Soldado? Vai preso no quartel. Existe prisão disciplinar militar. Posso entrar com habeas corpus para rebater uma prisão disciplinar militar? Vê só. Para discutir o mérito dessa prisão, não. Isso é uma questão militar. Não é uma coisa que se possa rever por habeas corpus. Não é. O mérito da prisão disciplinar militar é uma questão militar. A gente não pode fazer absolutamente nada nesse sentido pela via do habeas corpus. Agora, diz o Supremo, peraí, se você tiver uma prisão disciplinar militar com um vício de ilegalidade formal, daí você pode entrar com habeas corpus. Claro, porque é prisão. É prisão, então tem liberdade de locomoção em jogo. Se for por uma ilegalidade formal, não pelo mérito da punição, mas por uma ilegalidade de vício formal, pode. Por exemplo, foi a autoridade incompetente que determinou. Por exemplo, está com excesso de prazo. Por exemplo, não foi seguido o procedimento devido.
Então, por ilegalidades formais, pode. Você não pode discutir o mérito, mas na formalidade, sim. Então, nossa próxima OBS aqui. Próxima observação. Coloca aí. Próxima OBS. Conforme a súmula 694 do STF, conforme a súmula 694 do STF, no caso de punição disciplinar militar, no caso de punição disciplinar militar, no caso de punição disciplinar militar, só é cabível HC, por vício formal. Só é cabível HC por vício formal. Beleza? Ótimo. Mais uma paradinha aqui que é muito importante neste cabimento inicial, antes da gente ir para os próximos tópicos. Quando a gente fala de habeas corpus, de ilegalidade, né, na liberdade de locomoção, eu até comecei dizendo, ele é nosso rei, o HC é super trunfo, ele é o cara do processo penal, é o HC. Ótimo, e realmente ele é. E se você pegar na prática, como eu costumo dizer, choveu mais forte, a defesa entra com HC, entendeu? O réu pegou uma gripe, a defesa entra com HC, tudo HC. Chove HC na prática. Como eu te contei, na prova a gente sempre tem que ter um pouco mais de cautela, porque sempre tem um recurso adequado, você tem que usar o recurso adequado na resposta, seja a primeira, seja a segunda fase. É que na primeira fase ele não costuma pôr o HC ali nas alternativas, quando tem um recurso específico, porque senão a questão muitas vezes teria que ser anulada, já que o habeas corpus, de fato, ele sempre é cabível. Tendo perigo à liberdade de locomoção, pode ter o HC. E como a gente viu, esse perigo ele é um perigo amplo, mesmo remoto. Ótimo. Acontece que os nossos tribunais ficaram cansados da chuva de habeas corpus que existe na prática. Tudo é HC, como eu falei. E aí os tribunais cansaram de ter que ficar respondendo tudo por via de habeas corpus. Por quê? O que a defesa começou a fazer? Em vez de entrar com recurso, entra com HC, que é mais rápido, é mais prático, não custa nada, né? A gente já vai ver isso. E aí? E aí que os nossos tribunais, cansados da utilização ampla do HC, decidiram restringir. Os nossos tribunais decidiram restringir. Eles disseram, espera aí, se você tem um recurso específico à tua disposição, segundo o processo penal, você vai combater a ilegalidade pelo recurso específico. Então, se nesse caso cabe apelação, você vai interpor apelação, você não vai entrar com HC. Se nesse caso cabe rese, você vai interpor o rese, você não vai entrar com HC. Se nesse caso cabe um ROC, que seja, você vai entrar com ROC, você não vai entrar com HC. Ele não deixa mais entrar com habeas corpus substitutivo de recurso, ou seja, que vem substituir um recurso especificamente cabível. Ele não deixa mais. Mas cuidado, porque ele pega e diz, apesar nestes casos, então se você usar um HC no lugar de um recurso cabível, eu não conheço o teu HC. Não vou conhecer teu habeas corpus. Mas, se de fato existir uma ilegalidade, eu concedo de ofício. Eu não sei você, mas eu sempre fico pensando quando eu leio isso, mas que absurdo. Eu não posso pedir, mas você, tribunal, magnanimamente pode me conceder de ofício? É um absurdo dizer que alguém não pode pedir, mas o juiz pode dar sozinho. A meu ver, tecnicamente, isso não encaixa. Não encaixa dizer que o juiz pode dar de ofício, mas alguém não pode pedir. É porque, ao mesmo tempo que eles querem vetar o uso indevido do HC e dizer não usa quando couber recurso, eles não podem fechar os olhos para uma ilegalidade. Então, eles mantêm, né, de cabeça dura, entendeu? Mantêm o posicionamento, falam, não aceito ser substitutivo de recurso. É igual quando eu estou brigada com meu marido, estou brava com ele, daí ele me pede uma coisa, eu falo, olha, eu só vou fazer porque eu quero, não é porque você está me pedindo, não, viu? Não é um favor para você, eu estou fazendo porque eu quero, eu falo para ele. É a mesma coisa, é a mesma birra. A mesma cabeça dura.
Ele vai dizer, não é porque você está me pedindo, não, porque você não pode pedir, porque é substitutivo de recurso. Você tinha que ter entrado com recurso. Mas, como eu sou muito legal e eu estou vendo aqui uma ilegalidade, eu te concedo. A meu ver, tecnicamente isso é errado. Ele já está conhecendo e já está concedendo. Mas ele dá esse truque. E isso pode ser cobrado na tua prova. Então, coloca aí mais uma observação. Coloca aí na próxima OBS. Os nossos tribunais têm decidido pelo não cabimento de HC substitutivo de recurso. Não cabimento de HC substitutivo de recurso. Todavia, se houver patente ilegalidade, quanto à liberdade de locomoção, a ordem é concedida de ofício. Beleza? A ordem é concedida de ofício. É o que a gente já vai tratar. Agora, na sequência, eu vou te dizer que, de fato, o juiz sempre pode conceder de ofício. O HC, ele pode. É que o absurdo é dizer que alguém não pode pedir, mas ele pode dar de ofício. A meu ver, esse é o absurdo. Não poder pedir, mas poder de ofício. Agora, que ele pode de ofício, ele pode. É o que a gente vai ver agora na sequência. Beleza? Ótimo. Então, essas observações iniciais, super importantes sobre o cabimento. Algo que sempre é cobrado, está aqui dentro desse cabimento. Vamos conversar agora sobre a legitimidade para impetrar habeas corpus. A gente fala impetrar, o verbo não é interpor, é impetrar. Legitimidade para impetrar um habeas corpus está lá no artigo 654 do CPP. Legitimidade, artigo 654 do CPP. Olha, eu não preciso de muito esforço para você saber que ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou em favor de outrem. Em seu próprio favor ou em favor de outrem. Qualquer pessoa em seu próprio favor ou em favor de outrem. Por isso que a gente aprende que o habeas corpus não é peça exclusiva de advogado. Ele não é exclusivo de advogado. Não precisa ser advogado para entrar, não precisa ter procuração, não é peça exclusiva de advogado. Não é peça exclusiva de advogado. Qualquer um. Tanto que, não sei se você conhece os casos famosos, quando eu estudei, há um aninho atrás, quando eu me formei, entendeu? Há um ano, quando eu me formei, os professores davam de exemplo, você pode entrar com habeas corpus, inclusive num pedaço de papel de pão, escrever a carvão, ou escrever com batom. Você fala, quem é que vai andar com um pedaço de carvão? Estou no churrasco, quero fazer um HC. Ou quem é que vai usar batom para escrever, entendeu, gente? Custa caro o negócio, entendeu? Mó item essencial na vida da pessoa, vai usar o batom para fazer habeas corpus? Não, mas a gente tem 2 exemplos, 3 práticos que são muito importantes. Os 2 primeiros são da mesma pessoa, o mesmo sujeito preso, ele mesmo entrou 2 vezes com habeas corpus em favor próprio. A primeira vez ele entrou num pedaço de lençol. Ele escreveu o HC num pedaço de lençol. E a outra vez ele entrou com habeas corpus num pedaço de papel higiênico. Escreveu o HC dele no papel higiênico. Foi aceito? Foi aceito.
Não tem mimimi, não tem frescura aqui com HC. HC é raiz também. HC é raiz. Ou, como apesar de não ser corintiana, como eu digo, HC é Corinthians, né? Não tem frescura, não. Não tem frescura no HC. Foi aceito mesmo no papel higiênico. E o terceiro exemplo é daqueles casos em que o CNJ ele faz mutirão nos presídios para ver as ilegalidades, etc., para tentar sanar aí nosso sistema carcerário que dispensa apresentações. E nesses mutirões, eles entregam para os presos uns formulários prontos. São uns formulários prontos em que já vem, tipo, tudo os campinhos para o cara preencher o nome dele e fazer um X em qual ele acha que é a ilegalidade dele. Ah, é excesso de prazo. Ah, é falta de motivo para prisão. Ah, eu tenho direito à progressão. Ele vai fazendo um xizinho. O que ele acha que é a ilegalidade dele, ele assina. Pode. Não pode ser apócrifo. Habeas corpus não pode ser apócrifo, ok? Tem que ter assinatura. Mas não precisa ser advogado, não precisa ter capacidade postulatória, nada disso. Qualquer um em seu próprio favor ou em favor de outrem. Beleza? Óbvio que às vezes eles vetam quando é habeas corpus tipo contra umas personalidades, sabe, caso do Lula, que chegam uns caras muito loucos querendo aparecer entrando com habeas corpus em favor dessas pessoas, e isso às vezes acaba atrapalhando a estratégia da defesa. Daí eles acabam vetando mais por isso, não por não poder, mas porque a defesa entra e fala, não, isso aqui está me atrapalhando. Daí são questõezinhas práticas que às vezes vêm para dar uma limitada quando vem essa questão. Mas, no geral, qualquer um em seu favor próprio, em favor de outro, e não precisa nem de procuração. Também quem pode impetrar, e é importante a gente destacar, esse qualquer pessoa também envolve o Ministério Público, viu? O Ministério Público pode impetrar um mandado de segurança, pode impetrar um habeas corpus. Pode impetrar. Claro que a gente tem defesa, a gente tem defensoria pública, a gente tem o próprio juiz que pode dar de ofício, mas assim, não precisa do Ministério Público. Por isso que ele nunca entra. E também, né, ele está lá mais para acusar do que qualquer outra coisa. Mas ele também é fiscal da lei. Se ele também é fiscal da lei, como fiscal da lei, ele pode entrar com habeas corpus em benefício do réu, nunca contra. Mas em benefício do réu, ele pode entrar com HC. E, como eu falei, também pode ser concedido de ofício pelo juiz. De ofício pelo juiz. Também pode ter habeas corpus. O juiz descobre a ilegalidade e decide conceder o HC. Pode, todo mundo pode pedir, o juiz pode dar sozinho. Por isso que, quando ele vem com aquele papo lá, ele usa esse poder dele de dar de ofício e acaba concedendo mesmo de ofício. Beleza? Então, essa daqui é que é a legitimidade. Perceba que é a nossa legitimidade mais ampla. Quando a gente fala de HC, uma dica para você. A pessoa que sofre a ilegalidade, o preso ou o processado, o réu, o sujeito ele é chamado de paciente. Então, paciente, vamos colocar aqui, paciente é quem sofre a ilegalidade. Só para você pegar a terminologia técnica, caso venha na questão. É quem sofre a ilegalidade. Esse é o paciente. Além disso, eu tenho a autoridade, eu tenho o impetrante antes da autoridade, eu tenho o impetrante, que é aquele que faz o HC. Então, se é um advogado, é o advogado, se é uma pessoa qualquer, é uma pessoa qualquer, o paciente pode ser o impetrante ao mesmo tempo, se for em favor próprio. Impetrante é quem faz o HC. E, por fim, eu falo em autoridade coatora. Por fim, eu falo em autoridade coatora, que é quem pratica a ilegalidade. Autoridade coatora, que é quem pratica a ilegalidade. Beleza?
Então, mais para você, se você não é do crime, mais aqui para você sacar essas terminologias que são um pouco diferentes. A gente não fala autor e réu. Não se fala autor e réu aqui. A gente fala paciente, impetrante e autoridade coatora. Tá bom? Basicamente, essa é que é a nossa ideia aqui. Com isto em vista, vamos tratar um pouquinho da competência para o HC. Competência para o HC. Porque você sabe que, na verdade, eu posso ter um HC perante um juiz, eu posso ter um HC perante um TJ, perante um TRF, perante o STJ, perante o STF, eu posso ter habeas corpus em todas as instâncias. O que a gente precisa reforçar aqui, o que a gente precisa relembrar bem aqui, é quando vai para qual órgão. Quando vai para qual órgão. E o que a gente tem que observar, de fato, aqui, é que a competência ela é determinada de acordo com a tal da autoridade coatora, que a gente acabou de ver. Então, depende de quem é essa autoridade coatora, vai ser a competência. Dependendo de quem é, eu vou determinar a competência. Então, eu vou fazer tipo uma tabelinha aqui, eu vou colocar, de um lado, a autoridade coatora, e do outro, eu vou colocar a competência. De um lado, eu tenho a autoridade coatora, e do outro, eu tenho a competência. De um lado, a autoridade coatora, e do outro, a competência. Bom, primeiro, eu posso ter, por exemplo, vamos pensar, vou te dar aqui alguns casinhos, já que o AB vem sempre com esse aspecto prático. Conforme a gente conversar, eu vou te passando aqui alguns exemplos. Então, primeiro, vamos supor que um delegado instaure de ofício um inquérito num crime de ameaça. Você consegue verificar a ilegalidade aqui? O cara está solto, é só inquérito. Não importa, lembra que, pela ameaça, ele pode ser preso depois com a pena que for imposta. Então, cabe HC. Não está errado, existe uma ilegalidade aqui. Porque o crime de ameaça é um crime de ação pública condicionada à representação do ofendido. Portanto, o delegado só poderia instaurar mediante a devida representação. Então, eu tenho uma ilegalidade. O delegado vai ser minha autoridade coatora. O delegado vai ser minha autoridade coatora. Se o delegado é minha autoridade coatora, a competência aqui para julgar é do juiz de primeiro grau. Eu vou mandar o meu habeas corpus contra essa instauração ilegal de inquérito, eu vou mandar para o juiz de primeiro grau. Agora, vamos supor que o juiz de primeiro grau, peguei um caso ontem. O caso ontem era de um cara que ele foi preso em flagrante por contrabando de cigarros. Ele trouxe de fora cigarros clandestinamente em caminhões. Ele e mais 3. Eles estavam todos juntos, carregando ao todo 3.600 pacotes de cigarro, importados clandestinamente do Paraguai. E eles foram presos em flagrante. A prisão em flagrante na audiência de custódia foi convertida em prisão preventiva. E, com essa prisão preventiva, ele estava respondendo ao processo. No meio do processo, a defesa dele pediu a revogação. Falou, revoga essa preventiva aí para mim. E o juiz falou não. O juiz falou não, porque é necessário, deu todos os motivos da necessidade da preventiva dele, porque era um caso grave, ele tinha agido com mais 3 pessoas, 3.600 pacotes de cigarro. Ele não tinha só isso, mas ele também cometeu crime contra as telecomunicações, porque ele usava radinho transmissor para um conversar com o outro que era clandestino também. E ele, inclusive, quando ele foi pego dessa vez, há um dado também que foi decisivo para manter a preventiva dele, foi que ele, quando ele foi pego dessa vez com esses cigarros todos, ele estava em liberdade provisória de um outro processo. Então, ele respondia em liberdade em um outro processo e cometeu um novo crime. Isso mostra que a liberdade para ele não dá certo. Então, o juiz falou, para você vai ter que ser mantida a prisão preventiva. E o juiz manteve a preventiva dele. E aí a defesa dele não gostou.
Disse que o juiz era uma autoridade coatora, disse que o juiz cometeu uma ilegalidade ao manter a preventiva. Logo, entrou com habeas corpus perante o Tribunal de Segundo Grau, que, no caso, como era um juiz federal, porque o contrabando é crime federal. Então, no caso, como era um juiz federal, foi para o TRF. Mas, basicamente, sendo a autoridade coatora um juiz, vai para TJ ou TRF. Sendo a autoridade coatora o juiz, vai para o TJ ou TRF, dependendo do caso aí, né? Se for federal, TRF, se for estadual, vai para o TJ. Depois, se o ato coator vier do próprio TJ ou do TRF, então uma prisão decretada ou mantida em segundo grau, ou uma condenação mantida em segundo grau, né? Enfim, qualquer motivo que seja uma decisão do Tribunal de Segundo Grau que venha com ilegalidade, a liberdade de locomoção, sendo a coação do Tribunal de Segundo Grau, você vai mandar o HC, obviamente, para o STJ. Aí você vai pensando nos degrauzinhos, né? Você vai pensando sempre nos degrauzinhos. E se for a ilegalidade do STJ, você manda o HC para o STF. Se for ilegalidade do STJ, você manda o HC para o STF. Beleza? Se for do STJ, STF. Então, basicamente, essa é a escadinha. Eu tenho alguns poréns aqui. O primeiro porém é um porém que está aqui no meio dessa escadinha. Porque eu coloquei aqui que se é juiz, vai para o tribunal. Acontece que a gente pode ter o juiz do GCRIM cometendo uma ilegalidade. A gente já conversou sobre o GCRIM na revisão criminal, e eu vou trazê-lo de volta aqui, como uma observação, tá bom? Como uma obs. Porque se for, vamos fechar aqui a tabelinha, se for do GCRIM, daí lembra que a gente até, quando falou da revisão criminal, eu comentei, falei no GCRIM, cuidado, lembra que no GCRIM existe a turma recursal. Se no GCRIM existe a turma recursal, aqui ela é uma parada a mais, ela é uma parada extra. Se eu estou, portanto, no GCRIM, o meu HC, se é o juiz do GCRIM, o HC vai primeiro para a turma recursal. Se é o juiz do GCRIM, o HC vai para a turma recursal. Agora, como eu também já te relembrei, né, na ocasião que a gente estava vendo a revisão criminal, a turma recursal ela não é bem um segundo grau, né? Ela atua como órgão revisor no GCRIM, mas ela não tem a qualidade de segundo grau. Ela é formada por juízes de primeiro grau. Ela é uma turma de recurso, mas ela não é um tribunal, tecnicamente falando. Então, da turma recursal, a ilegalidade da turma recursal vai para o tribunal de segundo grau. Vai para o tribunal de segundo grau. Entendeu? Você tem uma paradinha a mais. Porque, no geral, era do juiz, como a gente colocou aqui, do juiz, direto para o tribunal. Aqui eu tenho juiz, turma, tribunal. Esse é o entendimento que prevalece. Confesso que é uma coisa um pouquinho, digamos, mais tortuosa, mas o que tem prevalecido é isso. GCRIM, turma recursal, tribunal de segundo grau. Beleza, esse era o primeiro porém aqui. Segundo porém, a gente viu, quando falou da aula, né, quando vê a aula de recurso, a gente vê isso, a gente fala sobre isso, mas eu quero te fazer visualizar aqui. Quando a autoridade coatora foi o delegado, você mandou para o juiz. A autoridade coatora, o delegado, você mandou para o juiz. Aí o juiz vai decidir o HC. Lembra que tanto se o juiz
tanto se o juiz conceder a ordem, conceder, quanto denegar, se o juiz de primeiro grau tanto concede quanto denega, lembra o que cabe? Reze. Se o juiz de primeiro grau concede ou denega HC, o que cabe é o reze, é o recurso em sentido estrito. Então, aqui você não pode pular do juiz, aí você dizer, quando o juiz denegar minha ordem, eu vou fazer um HC para o tribunal. Não, lembra? Tem que caber o recurso específico. O recurso específico é o reze. Agora, lembra que se um tribunal de segundo grau ou o STJ denegarem a ordem, lembra qual é o recurso? O ROC. Se eles denegarem a ordem, é o ROC. Então, cuidado, isso cai demais na OAB. A última vez que caiu, ela até colocou os dois casos juntos, foi sacana. Ela colocou as duas coisas ao mesmo tempo para você saber que primeiro era a RES e depois era a ROC. Ela queria uma resposta dupla. Ela queria saber dos dois recursos na mesma questão. Ela fez esta sacanagem. Então, cuidado, lembra aí da questão recursal, beleza? Se o juiz concede ou denega, cabe reze. Está no 581, inciso 10 do CPP. Se TJ ou TRF ou STJ denegam, cabe ROC. A diferença é que se o TJ ou TRF denegam, o ROC é para o STJ. Se o STJ que denega, o ROC é para o STF. Mas é o ROC. É o ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Beleza? Fica aí, então, nossa tabelinha a respeito dessa competência no HC. Agora, algumas questõezinhas procedimentais que eu vou colocar como observações, mas que são super importantes. Então, você vai colocar aí observações finais. Eu vou te falar o procedimento desse HC e vou começar com duas dicas bem básicas. E depois eu vou te falar um pouquinho sobre o procedimento, que tem algo aí muito importante, tem mais uma súmula que eu quero ressaltar. Mas coloca aí, observações finais. Vou fazer basicamente 2 pontos, ok? Primeiro ponto das observações finais. Quando você fala, por exemplo, em mandado de segurança, cabe também mandado de segurança em penal. Lembra que eu falei? Se não cabe HC, se não tem liberdade de locomoção em jogo, você manda ver no mandado de segurança nos mesmos termos do processo civil. Ele não tem diferença aqui. É nos mesmos termos do processo civil. Também é uma ação constitucional, está lá na lei 2016, na lei específica, vai seguir tudo do mesmo jeito. Agora, o mandado de segurança, você não tem um prazo para entrar? O mandado de segurança é o primo rico do HC. Tem que pagar custas, tem prazo. Tem prazo para entrar com o HC? Vamos do começo. Prazo não tem. Não tem. A ilegalidade, você pode estar preso há 10 anos e decidir hoje que você quer entrar com o HC. Pode. O processo pode estar correndo contra você há 20 anos. Você decide hoje que você quer entrar com o HC. Pode? Pode. Não existe um prazo. Havendo ilegalidade, pode. O que você tem que sacar só é que o HC ele não é cabível para questões passadas. Tanto que a gente viu, se o cara já cumpriu a pena, já extinguiu, daí HC não é mais. Porque a liberdade de locomoção não está mais em jogo. Ele não serve para questões passadas. Mas presentes e futuras está valendo, não tem prazo. Então, enquanto existir coação ou ameaça de coação, a liberdade de locomoção é cabível ao HC. Então, vou fazer em 3 partes. Coloca aí. Primeira parte das observações finais. Primeira, coloca aí. Não há prazo para o HC. Não há prazo para o HC. Que pode ser impetrado a qualquer momento. Não há prazo para o HC. Que pode ser impetrado a qualquer momento. Enquanto houver coação ou ameaça de coação, a qualquer momento, enquanto houver coação ou ameaça de coação, a liberdade de locomoção. Enquanto houver coação ou ameaça de coação, a liberdade de locomoção.
Beleza. Não existe prazo para HC. Ele só não pode ser, como eu falei, para questões passadas. Um dia eu fui presa, essa prisão era ilegal. Já era. Se você quiser dizer, por exemplo, que o processo era nulo, ou que tinha algum problema, alguma ilegalidade, você pode entrar com o quê? Com uma revisão criminal, sempre. Sempre. Porque o HC, não, como eu falei, não trata só da prisão em si. Qualquer problema processual, qualquer questão, você pode entrar com o HC. Mas aí, se já passou o momento, só pode ser a revisão criminal, o HC não pode mais. Segundo ponto que eu ia colocar junto, mas eu vou separar, eu te falei que o HC é o primo rico, o mandado de segurança é o primo rico do HC, até porque ele tem custas também, né? Para entrar com o mandado de segurança, tem que dar valor à causa, tem que recolher custas. Quanto custa entrar com o HC? Nada. Coloca aí, o HC é uma ação gratuita. O HC é uma ação gratuita. O HC é uma ação gratuita. Beleza? Tá. Daí a terceira observação final, o terceiro ponto da observação final, é relativo ao procedimento. Quando você entra com HC, basicamente a ideia dele é assim. Entra com HC, vou te dar no geral do que a lei fala. Entra com HC, com o HC vão ser colhidas informações da autoridade coatora. A autoridade coatora vai se manifestar, então, no geral, se pede informações da autoridade coatora, a não ser que o HC esteja esplendidamente instruído, mas se não pede informações da autoridade coatora, também para dar uma oportunidade dela justificada, porque só ouvir o que a defesa tem a falar, às vezes é perigoso. Teve uma vez que peguei um caso no HC que a defesa veio toda de coitadinha, o desembargador deu a liminar, que é meu ponto aqui, depois, quando veio a informação da autoridade coatora, ele percebeu que não era bem aquilo que a defesa estava falando. Então, é importante. Vai ouvir a autoridade coatora, vai colher parecer do Ministério Público, ele atua como fiscal da lei no HC, vai colher parecer do Ministério Público e aí vem a decisão. Então, entra com HC, informações, parecer, decisão. Informações da autoridade coatora, parecer do MP, decisão. Pode haver, vou até colocar aqui, vem cá, vamos lá. Pode haver, estamos aqui nas obs finais, né? Mas eu tenho o HC, daí eu tenho as informações, daí eu tenho o parecer, e daí eu tenho a decisão. Bom? Mas pode, apesar de não haver expressa previsão legal, e essa é a nossa observação, apesar de não haver expressa previsão legal, é cabível liminar no HC. Coloca aí. Apesar de não haver expressa previsão legal, é cabível liminar no HC. É cabível liminar no HC. Logo que recebe o HC, o juiz, antes mesmo de qualquer coisa, pode conceder a liminar. Vamos supor que o juiz denegue a liminar pleiteada. Eu posso entrar com HC contra essa denegação da minha liminar? Entendeu? Eu entrei com habeas corpus pedindo, solta meu cliente liminarmente. Daí o juiz fala, não solto liminarmente, vou dar prosseguimento ao HC com o teu cliente preso. Eu posso entrar com HC contra essa decisão? Súmula 691 do STF diz que não. Então, coloca aí. Conforme a súmula 691 do STF, não cabe HC contra a decisão que negar a liminar. Não cabe HC contra a decisão que negar a liminar. Beleza? Se negou a liminar, não cabe HC. Os nossos tribunais, eles dão uma mitigada nessa súmula. Eles falam, se for uma coisa absurda a denegação dessa liminar, tipo, o seu cliente tem super
possibilidade de estar solto, tem super direito a liminar foi negada, é uma coisa teratológica, uma coisa absurda, daí pode entrar com HC, daí eles permitem. Mas só se for muito absurdo é que se mitiga essa súmula. No mais, não se permite. Beleza? Ótimo. Com isso, então, eu fecho as minhas dicas a respeito do habeas corpus, a respeito das ações autônomas de impugnação, e eu te espero numa próxima. Boa sorte, bons estudos. Valeu!